Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa terceira lição deste trimestre do Programa de Educação Cristã Continuada. Nosso tema do trimestre é Cartas para a Vida Cristã. Estamos a estudar as cartas de Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nossa terceira lição tem como assunto a vida cristã rumo ao alvo. O texto áureo está em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nossa leitura bíblica com todos está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 21. A nossa verdade prática nos fala que o alvo e o prêmio da corrida espiritual é o próprio Cristo. Os hinos sugeridos da nossa harpa cristã são os de número 241 e 400. Antes de prosseguirmos para o comentário, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. E querendo abençoar o nosso trabalho, pode usar a chave Pix que está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Nosso primeiro tópico, antes da introdução, temos aqui o seguinte comentário. Correr em direção ao alvo é a única coisa que ocupa a mente de um corredor na pista de corrida. Nada o desvia de sua rota. Assim deve ser com a corrida cristã. Perigo dos falsos mestres é o primeiro tópico da lição. Poucas coisas têm trazido tanto prejuízo para a igreja quanto os ensinos perpetrados pelos falsos mestres. Desde os tempos apostólicos, a igreja enfrenta heresias. Engana-se que pensa que hoje é diferente. Muitas vezes sentimos uma espécie de saudosismo pela igreja primitiva, pela manifestação do poder de Deus através dos apóstolos. Mas vejam que nem isso impedia que surgissem heresias, surgissem falsos mestres, surgissem falsos profetas. Portanto, devemos estar preparados para enfrentar esse tipo de obstáculo nos dias de hoje. Sim, pois se já estamos falando da carreira cristã como uma corrida, temos que pensar nela não apenas como uma maratona, mas como uma corrida de obstáculos. Primeiro item: roubam a alegria cristã. Os falsos mestres fazem isso. Quanto aos mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Paulo volta ao importante tema da alegria, já mencionado outras vezes. Mas agora acrescenta algo importante: alegrar-se no Senhor. Regozijar-se não é apenas uma sugestão, é uma ordem, é um comando. Nossa alegria está em quem Jesus é e naquilo que Ele fez em nosso favor. Falsos mestres roubam a alegria do crente, porque colocam sobre ele um fardo insuportável, que vai drenando o seu prazer de servir a Deus. Os falsos mestres, abrindo aqui um parênteses, eles trazem ensinos de que o cristão precisa realizar determinados trabalhos, rituais, serviços religiosos de um tipo que a palavra de Deus não fala. E que como ele não faz, ou se ele não fizer isso, estará em falta diante de Deus. Com isso, os falsos mestres entristecem o cristão, tiram dele a sua alegria. O Evangelho não aceita aditivos. O Evangelho já tem tudo o que precisamos. Nada pode ser acrescentado, pois isto traz descanso. Podemos melhor dizer, isso tira o descanso. Ou seja, qualquer acréscimo ao Evangelho, puro e simples, acaba sendo um fardo a mais. Tudo já foi feito. Não há nada a ser conquistado. Quando queremos acrescentar algo ao Evangelho para melhorá-lo, ocorre o contrário. Nós o perdemos. Ninguém pode ser salvo confiando em Jesus
e mais alguma coisa. Daí a intolerância de Paulo com os judaizantes. O que eram os judaizantes? Vamos lembrar? Eram aqueles cristãos que tinham vindo do judaísmo e que ensinavam aos pagãos que se convertiam ao cristianismo, dizendo: vocês precisam guardar a lei de Moisés, precisam guardar o sábado, se circuncidar, não podem comer este e aquele tipo de comidas, têm que participar das festas judaicas e assim por diante. Com isso, estava em jogo a verdade do próprio evangelho. Isso se chama legalismo. O veneno do legalismo, ontem e hoje, continua letal para a alegria cristã. A ideia legalista dos falsos mestres de que a salvação deve ser parcialmente conquistada pelas boas obras, isso mata a alegria cristã. É a promoção de um cristianismo sem a graça de Deus. E sem ela, sem essa graça, estaremos perdidos, pois como Paulo vai dizer em outra carta, pela graça sois salvos, por meio da fé. Segundo item, os falsos mestres importunam a igreja. O apóstolo diz estar sendo repetitivo, mas o assunto exigia isso. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. De todos os desafios enfrentados pela igreja, os internos sempre foram os mais perigosos. Paulo estava preocupado, pois ouvira que a igreja de Filipos estava sendo atacada pelos falsos mestres. Quem eram eles? Devido ao seu chamado para evangelizar os não-judeus, nenhum grupo atormentou mais o apóstolo do que aquele conhecido como judaizantes. Estes eram judeus que confessavam Jesus, mas insistiam que a salvação não poderia ser obtida a menos que os cristãos, sejam gentios ou judeus, guardassem a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, que era o sinal distintivo da antiga aliança. Sem a circuncisão, diziam eles, não haveria salvação. O erro judaizante feria de morte a doutrina da salvação pela graça por meio da fé, razão pela qual Paulo foi tão inflexível e incisivo ao refutá-los. Não se faz acréscimos ao Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nem precisamos melhorá-lo. Infelizmente, existem os judaizantes modernos, os quais gloriam-se não em Cristo, mas em suas próprias ações. Sim, existem esse tipo de cristãos hoje em dia. Cristãos que são legalistas, ou seja, que acrescentam ao Evangelho regras que não existem nele. Crer em Jesus para ser salvo, essa é a regra. E viver de acordo com os seus ensinos, é isso que precisamos fazer. Não para conquistar a salvação, porque ela já foi conquistada por nós na cruz através de Cristo, mas sim para manter a nossa salvação. Terceiro item, suas características. Escreve Paulo: acautelai-vos, tenham cuidado com os cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A descrição que Paulo faz aqui dos falsos mestres dispensa maiores explicações sobre o caráter maléfico deles. Por 3 vezes, Paulo usa o verbo acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado. Na Bíblia, a repetição tríplice de algo merece especial atenção. Vejamos o que o apóstolo quer dizer. São 3 aspectos do mesmo tipo de gente. Primeiro, cães. Ele não está usando essa palavra para se referir a animais de estimação. Nos tempos bíblicos, o cão era um animal imundo diante da lei de Moisés. Esses cães não eram o que nós chamaríamos hoje em dia pets. Não existia ainda esse conceito no Oriente Antigo. Na verdade, os cães naquela época andavam pelas ruas, vadeando, latindo, às vezes atacando as pessoas, revirando os lixões em busca de cadáveres ou outras coisas para se alimentarem. Chamar os judaizantes de cães era o mesmo que os considerar desprezíveis, vis. No nosso linguajar, seria como se hoje nós chamássemos cães de rua. Maus obreiros. Paulo os chama de maus obreiros. Mostra que sua área de atuação era a igreja de Cristo. Então eles eram obreiros. Obreiros não no sentido que nós conhecemos hoje em dia. O sentido de obreiro hoje, como sendo alguém que detém algum tipo de cargo eclesiástico, como um pastor, presbítero, diácono, não é nesse conceito que Paulo está dizendo aqui. Aqui, obreiros, ele está dizendo, essas pessoas estão fazendo a obra de Deus. Elas estão na igreja.
Elas estão supostamente fazendo a obra de Deus. Porém, eles são maus obreiros, eles não são bons. Ao invés de cooperar para o seu bem, para a Igreja de Cristo, prejudicavam-na. O falso obreiro distorce as Escrituras para sua própria condenação e para a condenação dos que o ouvem. Estão mais para demolidores do verdadeiro Evangelho do que construtores do reino. Infelizmente, é uma realidade também para os dias de hoje. Se isso já havia na época de Paulo, quanto mais hoje em dia, pessoas que distorcem as Escrituras sagradas para ensinar falsas doutrinas, heresias de perdição. Paulo também chama esses falsos mestres de falsa circuncisão. Ele demonstra que o rito havia se tornado um fim em si mesmo, o que nunca foi o propósito divino. A circuncisão foi instituída por Deus como um sinal entre o povo de Deus, Israel, e entre o próprio Deus. Com isso, com a falsa circuncisão que se queria impor, queria-se dar a ela uma importância que na verdade ela não tinha. Por não ser acompanhada de um coração transformado pelo Espírito, o que eles faziam era somente mutilar. Mutilar em que sentido? Sabemos que a circuncisão é um corte no corpo masculino. Então esta mutilação era vista pelos judaizantes como algo sagrado, como algo que era imprescindível à salvação, quando na verdade não é. O cristão é a verdadeira circuncisão, é o que Paulo diz na sequência desta palavra. Segundo tópico, a vida de Paulo no passado. Essa seção de Filipenses é extremamente biográfica. Paulo examina a própria vida e nos deixa ensinos profundos. Seu propósito continua sendo desmascarar os lobos que buscavam espaço entre o rebanho que Deus lhe confiara. Primeiro item, circuncisão e nobre nascimento. Paulo estava falando da circuncisão, então ele aplica a si mesmo. Ele fala de si próprio, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando sobre sua própria vida. Paulo não se sentia confortável em falar de si mesmo e, em geral, só o fazia debaixo de pressão e mesmo assim contrariado. Mas como os judaizantes vociferavam as suas pretensas credenciais judaicas, Paulo se vê forçado a desmascarar a falsa confiança deles. Primeiro, lembra que fora circuncidado dentro da mais estrita obediência da lei, ou seja, ao 8º dia, como dizia a lei de Moisés. Ele não era um prosélito, como eram alguns judaizantes. O que era o prosélito? Vamos relembrar. Era aquela pessoa que não nasceu judeu, nasceu de outra nacionalidade e se converteu depois ao cristianismo. Poderíamos fazer uma comparação com os dias de hoje com aquelas pessoas que aceitaram a Jesus já depois de adultos e que não nasceram em lares evangélicos. É como se Paulo dissesse: eu sou crente desde que eu era criança, desde que eu entendo por gente. Eu nasci num lar crente. Os meus pais eram crentes. Os meus pais eram cristãos. Me levavam à igreja desde bebezinho. E assim que eu me entendi por gente, eu me converti a Cristo. É como se ele estivesse dizendo isso. Diferente de uma pessoa que não nasceu num lar evangélico e que veio se converter a Cristo já depois de adulto. Já depois, inclusive, de passar por outras religiões. Não estamos a desmerecer esse tipo de pessoa, não estamos aqui a discriminar, mas estamos contextualizando para hoje o que Paulo estava querendo dizer àquelas pessoas. Ou seja, ele estava mostrando que era um judeu da gema, como diríamos hoje em dia. Além disso, pertencia a uma das mais notáveis tribos, a tribo de Benjamim. Se a distinção especial de pertencer ao povo de Israel possuísse algum valor salvífico, então eu teria direito a isso. É o que Paulo está falando. Mas ao contrário deles, dos judaizantes, que confiavam na carne, ou seja, confiavam que eram melhores que os outros, porque eram israelitas, eram judeus, eram circuncidados. Ou seja, eles contavam com suas qualificações materiais para terem supostos privilégios à parte de Cristo. Mas ao contrário deles, Paulo não se gloria da sua linhagem, ele não se gaba, ele diz o que ele é, mas ele deixa bem claro, isso daí não serve para eu me gloriar, eu não posso me gabar disso, eu não posso me exaltar por causa disso.
ele não se gloria da sua linhagem, embora estando em maior vantagem, como acabara de demonstrar. Antes, diz que servia, adorava a Deus em espírito e gloriava-se em Cristo e não na carne. Significa que ele não estava se gabando por ser judeu, por ser circuncidado. Não, ele deixava muito claro que o seu motivo de orgulho e exaltação era Jesus, era Cristo. Veja que paradoxo. O Cristo que o Israel tinha rejeitado, o Cristo que os judeus tinham rejeitado como um falso profeta, como um impostor, como um fracassado, era nesse Cristo que Paulo se exaltava e se gabava. Ele deixava muito claro: o único motivo que eu tenho para me exaltar, para me sentir realmente alguém, é Jesus, é Cristo. Segundo item, fariseu. Escreve Paulo: quanto à lei, fariseu. Paulo pertenceu à mais severa seita judaica dos seus dias. Não havia muitos deles, apenas algo em torno de 6.000, afirmam historiadores. Eram comumente orgulhosos de sua formação rigorosa e escrupulosos na guarda da lei. Vale dizer que eles também eram tidos em alta conta pelo povo judeu. Para nós hoje, a palavra fariseu significa algo ruim, algo negativo, uma pessoa hipócrita, uma pessoa de duas caras. Mas há 2.000 anos atrás, o significado era totalmente diverso. Os fariseus eles surgiram como uma espécie de reação ao esfriamento da observância da lei mosaica, da lei judaica, pelos próprios judeus. Então eles surgiram como uma reação, como um movimento de santidade. E por algum tempo, isso foi muito bom. Só que com o passar do tempo, eles foram perdendo o seu alvo, perdendo o seu rumo, até inventarem tantas regras, tantas normas que não havia na lei mosaica, que tornavam difícil, tornavam um fardo pesado para as pessoas quererem servir a Deus através da lei de Moisés. O fato de Jesus os haver denunciados como hipócritas e condutores cegos nos faz sentir aversão por tudo que representavam, mas eles não foram sempre assim. Em suas origens, o farisaísmo foi uma reação ao mundanismo helênico, ou seja, grego, com forte ênfase na pureza religiosa. Abrindo aqui um parênteses, vale destacar que, quando a cultura judaica tomou contato com a cultura grega, isso foi um choque muito grande. Eles tiveram assim mais choque cultural com a cultura grega do que com a cultura babilônica. A Bíblia não relata isso em muitos detalhes, mas outros livros históricos, como 1º e 2º Macabeus, mostram uma parte desse choque cultural. A dificuldade que era para os israelitas ver a cultura grega e como se adequar, ou melhor, como rejeitar aquilo. Então a religião judaica ela foi muito contaminada pela cultura grega e o farisaísmo ele surgiu como uma reação a esse mundanismo. Fechando aqui o parênteses e prosseguindo, sua alta consideração pela lei merecia admiração. Sim, os fariseus eles observavam a lei de Moisés nos seus mínimos detalhes. Basta lembrar que quando Jesus, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, os repreendia, em certo trecho ele diz: ai de vós, fariseus, que vocês dão o dízimo até da hortelã, do coentro, do cominho, ou seja, eles davam o dízimo não era só das suas rendas, eles davam o dízimo de tudo que eles tinham, inclusive das suas hortaliças, do que eles plantavam na sua casa, até disso eles davam o dízimo. Tamanha era a dedicação deles a cumprir a lei mosaica. Isso explica o orgulho pré-cristão de Paulo quando ele diz: quanto à lei, eu fui fariseu. Porque ser fariseu naquela época não era algo ruim, era algo muito bom, era tido em alta conta pelo povo. Entretanto, posteriormente, os fariseus transformaram-se em religiosos hipócritas que viviam uma santidade falsa. De um início admirável, eles gradualmente se degeneraram no ritualismo vazio. Aqui abrindo um parênteses, isso é um alerta para nós também hoje. Surgem aqui e ali movimentos justos de uma reação ao mundanismo na igreja. Tomemos cuidado para que esses movimentos de santidade não se transformem numa espécie de novo farisaísmo. Continuando,
Não obstante, tiveram seu valor e continuavam sendo profundamente respeitados nos seus dias. Terceiro item, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, portanto, está querendo dizer que ele era uma pessoa que dentro da lei judaica não havia o que reclamar dele. Quando nós lemos perseguidor da igreja, significa que para os judeus daquela época, o cristianismo, a igreja, a eclésia, os seguidores de Jesus, era um movimento herético. Eram tão herético quanto nós podemos falar de qualquer movimento herético dos dias atuais. Agora, o que acontecia? Eles não apenas rejeitavam o cristianismo, mas eles perseguiam os cristãos. Eles viam os cristãos como pessoas que tinham que ser aniquiladas, destruídas, neutralizadas, porque estavam pregando uma mentira. Então Paulo está querendo dizer, eu fui assim. Eu persegui a igreja. Persegui a igreja porque entendia que eles estavam errados, que eles estavam pregando uma falsa doutrina, uma tremenda heresia. Os judaizantes exaltavam suas supostas virtudes judaicas, mas nenhum deles poderia se equiparar ao que Paulo tinha sido. Ele foi o mais cruel e implacável perseguidor da Igreja de Cristo. Ele foi braço de ferro do Sinédrio, que era poderíamos contextualizar dizendo, é como se ele fosse o STF da época dele, a mais alta corte judaica daquela época. Então, o Sinédrio deu a Paulo poderes totais, carta branca, para perseguir os seguidores de Jesus em toda a região judaica e até mais além. Paulo sentia profundo pesar por dizer que fizera, a ponto de dizer que nem mesmo deveria ser apóstolo, dado o fato de haver perseguido a igreja de Deus. Sua argumentação aqui era clara. Se os judaizantes achavam possuir privilégios, sua vantagem sobre eles era demasiado grande. A vantagem de Paulo sobre eles. Paulo está querendo dizer, eu sou muito maior do que vocês, porque eu era muito mais do que vocês são. Se vocês acham que são judeus, eu era muito mais judeu do que vocês. Se vocês acham que são cumpridores da lei, eu era muito mais do que vocês. Mas, em algum momento, a graça de Deus o alcançou e ele se converteu. Ele fora perseguidor. Será que os judaizantes poderiam dizer o mesmo? Na maioria não. Quando finalmente ele teve um encontro pessoal com Cristo, Paulo percebeu que toda sua religiosidade não o qualificava diante de Deus. Ele era um miserável pecador. Pior ainda, um iludido e orgulhoso pecador. Poderemos dizer igual a muitos que existem hoje. Todos os seus aparentes lucros converteram-se em enorme perda. A contabilidade não foi apenas zerada, foi rebaixada, foi considerada perda, ou seja, negativa. O encontro que Jesus teve na estrada de Damasco abriu seus olhos para ele perceber que tudo que ele havia entendido como valioso, ou seja, a sua religião judaica, na verdade para Deus não significava nada. Ele aprendeu, num instante, naquele encontro com Jesus, que ele, por tudo que tinha feito, não era melhor do que o pior pagão, o pior gentil. Ele aprendeu que Cristo é o único lucro real. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que vantagem teria? Terceiro tópico, Paulo no presente e no futuro. Já vimos como fora a vida de Paulo antes de Jesus. Agora veremos a mudança que o Evangelho trouxe. O poder de Cristo apaga o passado, orienta o presente e dá segurança para o futuro. Primeiro item, justificado por Cristo. Escreve Paulo, e ser achado nele, ou seja, em Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo fora criado, como já vimos, no mais rigoroso judaísmo. Ele aprendera que a lei era o caminho da salvação. A obediência a ela salvava o fiel. Mas ele estava equivocado. E deixa isso claro na carta aos Filipenses. Ele descobriu que a salvação só é possível pela fé em Cristo. Se a salvação viesse pela lei, então a morte de Jesus teria sido em vão. Abrindo aqui um parênteses para nós entendermos melhor o quanto isso era diferente, o quanto isso era revolucionário. Hoje, para nós, 2000 anos depois, quem é Jesus? O Filho de Deus, o Salvador, o Messias.
um símbolo religioso sem igual, mesmo para os que não são cristãos. Mas há 2000 anos atrás, quem era Jesus? Para o judeu daquela época, como Paulo, quem era Jesus? Um impostor, um bandido, um criminoso, um golpista, poderíamos dizer, antidemocrático, para usar uma linguagem atual. Uma pessoa que não valia nada, uma pessoa que foi condenada pela lei judaica, uma pessoa que foi condenada pela lei romana e que não tinha sido reabilitado. Até aquele momento, os tribunais judaicos e romanos não haviam feito uma espécie de meia-culpa, aliás, elas nunca fizeram, dizendo, realmente nós condenamos um inocente. Jesus não era aquele criminoso que nós dizíamos. Não, a sentença de Jesus, para todos os efeitos, continuava válida. E é esse homem, é esse personagem que Paulo apresenta para todos e diz, ele é o Salvador. Somente crendo nele nós podemos ser salvos. Tudo que eu fiz na vida não vale nada. O que vale é crer nele. Isso era tremendamente impactante para qualquer judeu que ouvisse. Era algo fora do entendimento, algo que um judeu rejeitaria como loucura. Por isso que em outro momento Paulo vai chamar o evangelho de loucura. Paulo diz no texto lido que não encontrou justificação dos seus pecados na lei, mas por meio da fé em Cristo. Toda a sua bagagem religiosa, cultural, se mostrou inútil, se mostrou sem valor, se mostrou desnecessária. Ele usa a palavra esterco. Era um esterco, era algo lançado fora, algo que não tinha valor nenhum. Essa é uma lição importante nesse tempo em que tentam rejudaizar a igreja. Nenhum sistema religioso pode nos salvar. A relação entre a fé e a lei foi muito problemática nos primórdios da igreja. Mesmo atualmente, existem correntes religiosas confusas, misturando lei e graça, como era o caso dos judaizantes, ao ensinarem uma salvação proveniente das duas coisas. A lei fora transitória, já tinha se cumprido o seu papel, criando uma consciência de pecado, mas não tem o poder de salvar. Cristo tem. Cristo pode salvar. A lei não. A lei, o máximo que ela podia fazer era apontar o pecado. Segundo item, prossigo para o alvo, que é o nosso texto áureo. Aqui Paulo se compara como se ele fosse um corredor, de olho na meta, de olho na linha de chegada, de olho não nos obstáculos, não na torcida, não na plateia, mas ele olhava para o alvo, para o prêmio que ele iria receber de Cristo Jesus. É assim que todo cristão deve ser. Paulo gostava das analogias esportivas. Aqui ele compara o crente a um atleta de alto nível. O Erzíbe, o teólogo, diz que prossigo é a tradução de um verbo usado pelos gregos para descrever um caçador perseguindo avidamente a presa. A determinação do atleta está em evidência aqui. Nós sabemos que todo bom atleta, bom corredor, ele persegue a vitória. O bom corredor não olha para trás. Ele sabe que se o fizer, perderá velocidade e foco. Uma coisa faço, escreve ele. Com isso ele quer dizer o seguinte: eu só tenho um objetivo. Paulo corre espiritualmente. Cristo não é apenas a maior, mas é a única meta da vida. Tudo mais deve se conectar com ele. Conhecê-lo, conhecer a Cristo, é o maior dos tesouros. A meta, o alvo do apóstolo, também deve ser a nossa: alcançar um profundo e íntimo conhecimento de Cristo. Abrindo parênteses, podemos dizer que infelizmente muitos cristãos hoje em dia conhecem a Jesus apenas superficialmente. São como aquele aluno que apenas conhece o ABC, conhece o beabá, mas que ainda não sabe ler um texto, interpretar um texto de maneira profunda. Portanto, esse deve ser o nosso alvo: conhecer cada dia mais a Cristo. Terceiro item, a esperança da ressurreição. Escreve Paulo: o qual, Jesus, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A corrida só termina na glória. A linha de chegada só será finalmente cruzada no retorno de Cristo. O universo inteiro aguarda esse momento.
Enquanto os judaizantes viviam no passado, tentando convencer outros a voltarem para a lei, o crente ele é chamado a viver focado no futuro, aguardando a volta de seu Salvador. Paulo diz que uma pátria celestial nos aguarda, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A esperança no regresso de Cristo deve orientar a nossa vida neste mundo. Aqui, sofremos, envelhecemos, adoecemos e morremos. Temos um corpo de humilhação, exposto a todo tipo de fraquezas, porém um novo e glorioso corpo nos aguarda. Um corpo semelhante ao de Cristo, Maranata, um corpo eterno, é isso que nos espera. Um corpo que atravessará os séculos, atravessará a eternidade, um corpo não mais sujeito à dor, à fome, à humilhação, a nada das vicissitudes desta vida. Que incentivo maravilhoso para cada crente. Aplicação pessoal. Como tem sido a sua corrida espiritual? Continua resoluto? Continua focado em Cristo? Ou tem permitido que distrações diminuam o seu ritmo? Aqui está, portanto, o resumo da nossa terceira lição deste trimestre, a vida cristã rumo ao alvo, em Filipenses capítulo 3. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo